mas nós vamos começar com uma questão que está deixando aí todo mundo de cabelo em pé, que é a questão da Venezuela. Eu trouxe aqui uns vídeos que foram postados pelo jornalista venezuelano independente Alberto Rodrigues. E o Alberto, ele trouxe uma sequência de vídeos com vários ângulos do atentado ocorrido contra Nicolás Maduro na Venezuela. Houve alguns meios internacionais, obviamente os que não foram falar com os moradores em Caracas, tá, Brasil? Que vieram com essa história da explosão do botijão de gás. Não foi. Tem várias filmagens que mostram os drones, que mostram os prédios em Caracas que foram atingidos por tiros. Tem os moradores contando a história, tem um montão de gente. Houve um atentado, sim. Quem é o autor, isso ainda não está bem elucidado e, como em qualquer ditadura, isso nunca fica muito claro num primeiro momento, talvez só com perspectiva histórica. Mas vamos aqui a um ângulo deste atentado ocorrido no sábado. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos Bom, tem muita gente falando atentado fake, isso e aquilo. Se são investigadores tão bons, eu sugiro que comecem a trabalhar para órgãos internacionais de investigação, porque no mundo real as coisas não são tão simples quanto na gritaria do Twitter. Pode ser fake, pode não ser. Tenho fontes na resistência venezuelana que não corroboram essa invencionice cúbica de atentado fake que está surgindo por aí. Enfim, vamos ao que disse o braço direito de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que é o homem que executa suas ordens de perseguição aos inimigos do regime, digamos assim, no dia seguinte. Ele pretende endurecer bastante, se é que isso ainda é possível, a perseguição contra os opositores políticos. Miren, yo le voy a decir algo, con todo el respeto a Venezuela y a todos los que nos escuchan, pero ya ellos prendieron el peo. Ya ellos pasaron la raya que no debían haber pasado. Lo que ellos hicieron el día sábado, lo que ellos han venido haciendo con la actitud de no condenar un magnicidio no solo contra el presidente, sino contra un grupo de venezolanos, no tiene tamaño en la historia política de Venezuela. Aquí es donde la justicia tiene que agarrarse los pantalones, tiene que afincarse, y todo aquel que esté señalado tiene que cumplir la pena que establezcan las leyes de Venezuela. No puede haber más perdón. Bom, o que o Diosdado Cabello está falando, se a Venezuela não estivesse na situação em que foi colocada pelo governo Maduro, faria sentido que há que se aferrar às leis da Venezuela, e numa situação dessa de um atentado, que é algo que jamais ocorreu contra um dirigente venezuelano, fazer com que se cumpra a lei e com que as pessoas paguem de acordo com as leis venezuelanas. Mas, dado o estado de pera, fruta, maçã, salada mista em que se encontram as leis venezuelanas, dada a situação de que os tribunais venezuelanos obedecem ao seu ditador, Nicolás Maduro, dada a situação de que a gente nunca vai saber se esse atentado vai ser apurado da forma como ele deve, ou seja, de maneira independente,
O que acontece com a declaração do Diosdado Cabello é que ela é uma ameaça contra todos os inimigos políticos do regime. Ela é uma mensagem clara de que o regime ficará mais duro a partir de agora. E vamos ver agora como Nicolás Maduro respondeu. E eu quero que você preste atenção em como é similar a algo que a gente vê aqui no Brasil e por que é uma falácia essa frase que reduz a política à lógica dos times de futebol. Se você fala isso, talvez seja a hora de rever. Se você já ouviu, veja só que interessante. A frase "estamos do lado certo da história". Essa frase pode vir da boca de um ditador cujo povo, em média, emagreceu 20 quilos devido à fome. Deixa as crianças morrerem à míngua. As pessoas estão nos hospitais recebendo remédios veterinários, porque os médicos não têm como atender. As crianças já têm as mesmas síndromes famélicas que têm as crianças da África, sendo que a Venezuela é um país que tem tradição de agricultura e tem uma terra que, como a do Brasil, em se plantando tudo dá. Esse ditador que está matando o seu povo é o mesmo que profere a frase preferida da turma do Zé Bonzinho do Brasil: estamos do lado certo da história. Para vocês verem, há frases que rigorosamente não querem dizer coisa nenhuma. Estamos del lado correcto de la historia. Lo siento aquí en el corazón desde que vi explotar ese dron frente a mí. Ese dron venía por mí, pero había un escudo de amor que siempre nos protege. Que estamos del lado correcto de la historia. E aí Nicolás Maduro disse que ele sentiu isso quando chegou o drone, né? Que ele sentiu que ele estava do lado correto da história, mas havia esse escudo de amor que sempre nos protege. No caso, era um escudo de chumbo, né? Que vocês viram, foi levado pelos militares venezuelanos. Nas ditaduras, às vezes, o amor é de chumbo. Então, vocês vejam como é possível torcer o discurso. Não foi exatamente de amor, né? O escudo que protegeu Nicolás Maduro. É para isso que servem os exércitos.